Mas é importante dizer para vocês que esta campanha da fraternidade ecumênica, ela é muito especial. E é especial, sabe por quê? Porque ela alcançou um dos mais altos patamares de discussão, porque ela suscita o debate, exige escolhas, põe em diálogo. Graças a quem está recusando a campanha da fraternidade. Quem está contra a campanha da fraternidade fez o Brasil inteiro tomar conhecimento da campanha da fraternidade. É impressionante. Nunca se falou tanto de uma campanha da fraternidade. E eu acho que isso é do Espírito de Deus, para que a comunidade humana brasileira possa, de fato, entrar em campanha de fraternidade, não de inimizade, de fraternidade. Os grupos que têm feito a polêmica com relação ao texto base são grupos que se consideram catolicíssimos, muito católicos, a ponto de recusar qualquer palavra que, no entendimento deles, possa desviar o verdadeiro católico do seu caminho. São grupos que têm as mesmas características. Eles são apócrifos, ou seja, a maior parte deles não é reconhecida por nenhuma diocese. A pessoa se junta, faz um centro, registra um estatuto, uma coisa e pronto, e caminha lá por conta deles. A maioria é assim, não todos, mas a maioria. Todos eles são muito conservadores e muito reacionários a qualquer tipo de mudança dentro da sociedade. E como eles se dizem muito católicos, são contra o ecumenismo, que é o diálogo entre as religiões cristãs, são contra todos os temas difíceis que a sociedade hoje está vivendo. Por exemplo, o problema do racismo, que é forte, do feminicídio, o problema da homofobia, o problema dos indígenas, não é? Então, são da intolerância religiosa, sobretudo com as religiões de raiz africanas. Então, esses grupos são contra tudo isso, são contra o fato de ser ecumênico, para dizer, no fundo, que são contra o Concílio Vaticano II, que o Papa Francisco está colocando em prática para valer. Então, isso indica, o perfil do grupo indica que há aí um potencial muito grande de polêmicas. Mas nós temos que ser pessoas esclarecidas. E para esclarecer, escutem, a campanha da fraternidade nasceu em 1961, na Arquidiocese de Natal. Naquele ano, 3 paróquias da diocese aceitaram fazer a campanha da fraternidade lá. No ano seguinte, em 1962, toda a Arquidiocese de Natal, todas as paróquias fizeram a campanha da fraternidade. Em 1963, no ano seguinte, 16 dioceses resolveram fazer a campanha da fraternidade. E no fatídico 1964, a campanha da fraternidade foi assumida pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para todo o Brasil. Em 1967, a CNBB começou a preparar subsídios de reflexão, de meditação,
E o texto principal é chamado texto base, ou seja, ele apresenta basicamente algumas coisas para sugerir cada diocese a fazer o seu trabalho. É esse texto base que está sendo bombardeado, né, por esse pessoal aí. O que talvez seja um indicativo muito claro que o caminho está mais do que certo, né? Depois, em 1970, Paulo VI, o Papa Paulo VI, mandou uma mensagem, em 1970, apoiando a campanha da fraternidade. Depois disso, ele começou a mandar uma mensagem todos os anos, por causa da campanha da fraternidade. Depois dele, João Paulo II não deu tempo, porque ele ficou como Papa um mês só. Depois, João Paulo II, João Paulo I que não pôde, João Paulo II, todos os anos. Depois, Bento XVI, todos os anos. O Papa Francisco, todos os anos, manda uma mensagem apoiando e estimulando a campanha da fraternidade. Portanto, ela é aprovada pela autoridade máxima da Igreja, mas é reprovada por algumas pessoas que se acham as iluminadas e que vê problema em tudo, sobretudo vê problema na Igreja que vai sendo mais fiel a Jesus Cristo. Como disse a vocês, a campanha da fraternidade de 5 em 5 anos, por decisão da CNBB, da Assembleia da CNBB, ela é ecumênica e é uma ocasião, um acontecimento muito especial, porque justamente reúne pessoas de igrejas ecumênicas para fazer campanha da fraternidade. Olha o lema: do que era dividido, Cristo fez uma unidade. Estamos juntos, porque essencialmente nós cremos, não é, no mesmo Deus, no mesmo Cristo que nos salva. Lá em Brasília está sediado o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Existe o Conselho Internacional de Igrejas Cristãs. E a Igreja Católica faz parte do CONIC, junto com as outras igrejas. O texto base foi preparado pelo CONIC, porque a campanha da fraternidade é ecumênica. No ano que não é ecumênica, só a Igreja Católica prepara o texto. Dentre as pessoas que fazem parte do CONIC e que exercem a função de secretária do conselho, está a pastora Rome Márcia Benck, com quem eu fiz uma live agora, há pouco tempo atrás. Eu a conheço há muitos anos, é uma pastora luterana, teóloga, de grande respeito, uma pessoa muito interessante, muito comprometida. Ela, então, inteligente que é, praticamente coordenou esse trabalho da elaboração do texto, que foi feito a muitas mãos. 2 padres católicos estavam lá, o coordenador da campanha da fraternidade, que é ex-aluno nosso aqui, padre Patrick, e o padre Oscar Beoso. O padre Oscar Beoso já é idoso, uns 80 anos, e é o maior historiador da Igreja no Brasil e na América Latina vivo. Uma autoridade, uma sumidade. Eles, então, foram os representantes católicos na comissão ecumênica de elaboração do texto da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade ecumênica, portanto, é uma graça de Deus. Os grupos que polemizam são poucos, mas organizados e com grande domínio dos veículos modernos de comunicação.
são pessoas treinadas. Infelizmente, três bispos do Brasil manifestaram publicamente que não recomendariam o texto da campanha da fraternidade. Um de Goiás, um da zona da Mata Mineira e outro de Brasília, que é o bispo da Arquidiocese Militar do Brasil. A razão da polêmica, portanto, é o desejo de divisão. E por isso, nós precisamos fazer campanha de fraternidade. Porque nós não podemos ser irmãos só entre nós, mas temos que ser irmãos também daqueles que não são aceitos como irmãos por causa daquilo que pensam, daquilo que o seu jeito de viver, sua forma de conviver com os outros. Pois para nós, todos são irmãos. E por isso nós precisamos fazer campanha da fraternidade. E aqui, na região episcopal Nossa Senhora da Esperança e na comunidade ambiental PUC Minas, declaro aberta então a campanha da fraternidade ecumênica de 2001, porque Cristo é a nossa paz e do que era dividido, Ele fez uma unidade e haverá de continuar fazendo uma unidade entre todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.